Imagina estar num dia qualquer, e de repente, tomar uma decisão que muda a sua vida e a vida de um completo estranho. Um simples gesto de bondade que vira o começo de algo extraordinário. Essa é a história de Roberto, 52 anos, viúvo, vivendo como um fantasma desde que perdeu a esposa. Sem alegria, sem motivo para levantar da cama até que, numa tarde chuvosa, tudo muda. Do outro lado, Júlia, só 20 anos, sozinha, encharcada, segurando um bebê de meses no colo, perdida, sem dinheiro nem para chegar ao destino. Uma cena que muita gente teria ignorado. Mas Roberto não ignorou. E o que ele fez naquele momento, vocês não vão acreditar. Não foi só oferecer um guarda-chuva. Ele levou Júlia e o bebê para casa, pagou a passagem quando descobriu que ela tinha só R$ 15 e isso, meus amigos, foi só o começo. 3 anos depois, Roberto já morava na mesma cidade que ela. Virou o avô que o pequeno Miguel nunca teria. Júlia se formou, conseguiu o emprego dos sonhos e Roberto descobriu que salvar alguém foi, na verdade, a forma de se salvar também. E olha, tem momentos nessa história que vão te pegar de jeito. No dia em que Júlia ligou chorando porque conseguiu seu primeiro apartamento, o momento em que Miguel deu os primeiros passos direto pros braços do vovô Beto e aquela conversa que Roberto teve com a foto da esposa, essa parte, gente, prepara o coração. Então pega um lenço, se ajeita aí, porque essa história prova que, às vezes, quando a gente acha que é o fim, na verdade é só o começo. Roberto Silva tinha 52 anos quando perdeu Marina, sua esposa de 28 anos de casamento. Ela havia partido há exatos 8 meses, levada por um câncer que chegou silencioso e partiu levando junto toda a luz que havia em sua casa. As paredes ainda ecoavam sua risada, o jardim ainda esperava por suas mãos cuidadosas, e Roberto ainda acordava todas as manhãs esperando encontrá-la na cozinha preparando o café. Aposentado há 3 anos como professor de História do ensino médio, Roberto agora passava seus dias em uma rotina mecânica e vazia. Levantava às 6 da manhã por hábito, tomava um café preto e amargo, lia o jornal da primeira à última página, assistia ao noticiário, almoçava algo simples e passava as tardes na varanda dos fundos, observando o jardim que Marina tanto amava e que agora crescia selvagem. Seus 2 filhos, Carlos e Ana, moravam em cidades distantes. Carlos estava em São Paulo, mergulhado em sua carreira de engenheiro e criando seus próprios filhos. Ana havia se mudado para o interior de Minas Gerais depois do casamento. Eles ligavam toda semana, sempre com a mesma conversa carinhosa mais distante. Como está, pai? Está se alimentando bem? Precisa de alguma coisa? Roberto sempre respondia que estava tudo bem, que não precisava de nada, que eles não se preocupassem. Mas não estava tudo bem. A solidão havia se tornado uma companhia constante e pesada. Roberto havia tentado algumas atividades, um grupo de leitura na biblioteca, aulas de pintura no centro comunitário, até mesmo um grupo de apoio para viúvos, mas nada parecia preencher o vazio que Marina deixará. Ele se sentia como um ator representando o papel de homem que segue em frente, quando na verdade estava apenas existindo de um dia para o outro. Era uma quinta-feira chuvosa de maio quando tudo mudou. Roberto havia saído para fazer suas compras semanais no supermercado do bairro, uma tarefa que costumava ser de Marina e que ele agora realizava com a precisão militar de quem seguia uma lista detalhada. Leite, pão, ovos, alguns legumes, carne para 3 dias, sempre as mesmas coisas, nas mesmas quantidades, no mesmo corredor. O supermercado estava mais movimentado que o normal por causa da chuva. As pessoas corriam entre as prateleiras, ansiosas para voltar para casa antes que o tempo piorasse. Roberto não tinha pressa. Para ele, casa era apenas o lugar onde dormia e comia, não mais o refúgio acolhedor que havia sido com Marina. Quando terminou suas compras, a chuva havia se intensificado. Era uma daquelas chuvas de outono que caem pesadas e geladas, transformando as ruas em pequenos rios e fazendo as pessoas correrem em busca de abrigo. Roberto abriu seu guarda-chuva preto, o mesmo que usava há 15 anos, e caminhou lentamente em direção ao ponto de ônibus. Foi então que a viu. Uma jovem estava parada na esquina, completamente encharcada, segurando um bebê no colo e tentando protegê-lo da chuva com um casaco fino. Ela não tinha guarda-chuva, não tinha onde se abrigar, e parecia perdida.
O bebê chorava, um choro agudo que cortava o barulho da chuva e do trânsito. A moça não devia ter mais de 20 anos, era magra, com cabelos longos e escuros grudados no rosto pela água, e vestia roupas simples que agora estavam completamente molhadas. Roberto parou. Havia algo na cena que o tocou profundamente. Talvez fosse a vulnerabilidade da situação, ou a forma como a jovem segurava o bebê com tanto cuidado mesmo estando em desespero, ou simplesmente o fato de que havia muito tempo ele não sentia vontade de ajudar alguém. Ele se aproximou com cautela. A moça parecia assustada, olhando para os lados como se procurasse uma solução que não chegava. Com licença, disse Roberto, aproximando-se o suficiente para que ela pudesse ouvi-lo acima da chuva. Você precisa de ajuda? A jovem olhou para ele com desconfiança inicial, mas havia tanto desespero em seus olhos que ela não hesitou muito antes de responder: eu não sei onde fica a rodoviária. Preciso pegar um ônibus para Campinas, mas me perdi. E não tenho dinheiro para um táxi. Roberto percebeu que ela estava tremendo, tanto de frio quanto de nervosismo. O bebê, que parecia ter poucos meses de vida, continuava chorando, molhado e assustado. A rodoviária fica longe daqui, ele disse, calculando mentalmente. Pelo menos 40 minutos de ônibus. E com essa chuva. Ele olhou para o céu carregado. Vocês vão se pneumonia se ficarem aqui. A moça pareceu ainda mais desesperada. Eu preciso chegar lá hoje. É muito importante. Roberto tomou uma decisão que ele mesmo não conseguiu explicar completamente. Talvez fosse a lembrança de Marina, que sempre parava para ajudar qualquer pessoa em dificuldade. Talvez fosse o fato de que havia tanto tempo ele não se sentia útil para alguém. Ou talvez fosse simplesmente a humanidade básica que ainda existia em seu coração, apesar da dor. Venha comigo, ele disse, estendendo o guarda-chuva sobre ela e o bebê. Minha casa fica aqui perto. Vocês podem se secar, esquentar um pouco, e eu te levo até a rodoviária de carro. A hesitação nos olhos dela durou apenas alguns segundos. A necessidade era maior que o medo. Ela assentiu e se aproximou, permitindo que Roberto as cobrisse com o guarda-chuva. Caminharam em silêncio pelas 3 quadras até a casa de Roberto. Ela era uma casa simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente que mostrava sinais de abandono recente. Roberto abriu a porta e fez sinal para que entrassem. Entre, entre. Vou buscar algumas toalhas. A jovem entrou com cautela, olhando ao redor. A casa tinha aquele cheiro de casa habitada por muito tempo, misturado com um leve aroma de solidão. Era limpa, mas havia algo na organização excessiva que denunciava a ausência de uma presença feminina. Roberto voltou com toalhas limpas e um roupão que havia pertencido a Marina. Use isso para se trocar, ele disse, entregando as toalhas. Vou esquentar um pouco de leite para o bebê. Ele deve estar com fome. Obrigada, ela murmurou, ainda desconfiada mas visivelmente aliviada por estar em lugar seco e quente. O senhor é muito gentil. Não precisa me agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Roberto sabia que isso não era verdade. Muitas pessoas haviam passado por ela na rua sem nem olhar. Enquanto a moça se trocava no banheiro, Roberto preparou uma mamadeira. Havia muito tempo não fazia isso, desde quando seus próprios filhos eram bebês, mais de 20 anos atrás. As mãos, que haviam se tornado trêmulas nos últimos meses, pareceram recuperar a firmeza ao realizar aquela tarefa familiar. Quando ela saiu do banheiro, usando o roupão de Marina e com os cabelos enrolados em uma toalha, Roberto sentiu uma pontada estranha no peito. Não era atração, a diferença de idade e as circunstâncias tornavam isso absurdo, mas sim uma sensação de propósito que ele não experimentava há muito tempo. Como você se chama? Perguntou ele, entregando a mamadeira. Júlia, ela respondeu, testando a temperatura do leite no próprio pulso antes de oferecê-lo ao bebê. E esse é o Miguel. O bebê começou a mamar avidamente, e finalmente parou de chorar. Júlia se sentou no sofá, visivelmente mais relaxada. E por que precisa ir para Campinas? Roberto perguntou, sentando-se na poltrona em frente a ela.
Havia muito tempo não recebia visitas, e mesmo nessas circunstâncias estranhas, a presença de outras pessoas na casa fazia bem. Júlia hesitou antes de responder. Vou morar com minha tia. Aqui em São Paulo não deu certo. Roberto percebeu que havia mais história por trás daquela resposta simples, mas não insistiu. Ele mesmo sabia como era difícil falar sobre certas coisas. Você tem família aqui? Não mais, ela disse, olhando para o bebê. É só eu e o Miguel agora. Havia uma tristeza na voz dela que Roberto reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que via no espelho toda manhã. Entendo, ele murmurou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o barulho da chuva e os pequenos ruídos que Miguel fazia ao mamar. Roberto observou a jovem mãe com interesse crescente. Havia determinação em seu rosto, uma força que contrastava com sua aparente fragilidade. Ela não devia ter mais de 19 ou 20 anos, mas carregava o peso de responsabilidades muito maiores que sua idade. O pai do Miguel. Roberto começou, mas parou ao ver a expressão no rosto dela. Não tem pai, Júlia disse secamente. Nunca teve. Roberto assentiu. Ele havia visto muitas histórias assim durante seus anos como professor. Jovens mães sozinhas, lutando para criar seus filhos sem apoio, enfrentando preconceitos e dificuldades que muitas vezes pareciam impossíveis de superar. Sua tia sabe que vocês estão indo? Sim. Ela disse que posso ficar lá até me organizar. Conseguir um trabalho, um lugar para morar. Júlia ajeitou Miguel em seus braços. Ele havia terminado a mamadeira e agora dormia tranquilamente. Não quero depender de ninguém para sempre. É só até eu conseguir me virar sozinha. Roberto admirou aquela determinação. Lembrou-se de Marina quando era jovem, com a mesma força de vontade, a mesma recusa em se deixar abater pelas dificuldades. A chuva começou a diminuir lá fora. Roberto olhou pela janela e viu que as nuvens estavam se abrindo ligeiramente. Acho que podemos ir daqui a pouco, ele disse. Quando a chuva parar completamente. O senhor tem certeza de que não é incômodo? Posso tentar chegar lá sozinha. Não seja boba. É claro que vou te levar. Roberto surpreendeu-se com a firmeza em sua própria voz. Havia muito tempo não tomava uma decisão com tanta convicção. Júlia sorriu pela primeira vez desde que ele a encontrara. Era um sorriso tímido, mas genuíno, que iluminou seu rosto e fez Roberto lembrar-se de que ainda havia beleza no mundo. Por que está me ajudando? Ela perguntou. O senhor nem me conhece. Roberto pensou na pergunta por um momento. Por que estava ajudando mesmo? Por impulso? Por solidariedade? Por carência de propósito? Minha esposa sempre dizia que a vida nos coloca no caminho de pessoas que precisam de nós, ele disse finalmente. E talvez de pessoas de quem precisamos também, mesmo que não saibamos disso no momento. Sua esposa parece ser uma pessoa muito sábia. Era, Roberto corrigiu suavemente. Ela morreu há 8 meses. Sinto muito, Júlia disse, e havia sinceridade real em sua voz. Deve ser muito difícil. É, Roberto admitiu. Muito difícil. Eles voltaram ao silêncio, mas agora era um silêncio mais confortável, de pessoas que reconheciam a dor uma da outra sem precisar explicar ou justificar. A chuva havia parado completamente quando Roberto decidiu que era hora de partir. Ajudou Júlia a reunir suas poucas coisas, uma mochila velha com algumas roupas do bebê e dela, uma bolsa pequena com documentos, e a acompanhou até o carro. Era um Corolla 2010, bem conservado. Marina sempre dizia que Roberto cuidava do carro melhor do que cuidava de si mesmo. Ele ajudou Júlia a instalar Miguel no banco de trás, usando um cobertor para fazer uma espécie de ninho seguro para o bebê. O trajeto até a rodoviária levou cerca de 45 minutos no trânsito pós-chuva. Durante o caminho, Júlia contou um pouco mais sobre sua história. Havia crescido em um orfanato, nunca conheceu os pais biológicos. Quando completou 18 anos, saiu para tentar a vida sozinha.
Trabalhou em algumas casas como doméstica, morou em pensões baratas, conheceu o pai de Miguel, um rapaz que desapareceu assim que soube da gravidez. Não foi fácil estar grávida e sozinha, ela disse, olhando pela janela. Teve momentos que pensei em desistir. Mas quando ele nasceu. Ela olhou para Miguel, que dormia tranquilamente no improviso de berço. Quando ele nasceu, eu soube que tinha que lutar. Por ele. Roberto ouvia em silêncio, impressionado com a coragem daquela jovem. Aos 52 anos, com uma vida razoavelmente confortável e estável, ele se sentia derrotado pela perda de Marina. Júlia, com menos da metade de sua idade e enfrentando dificuldades inimagináveis, continuava lutando. Você é muito corajosa, ele disse. Não sou corajosa. Só não tenho escolha. Às vezes são a mesma coisa. Quando chegaram à rodoviária, Roberto insistiu em acompanhá-la até o guichê para comprar a passagem. Descobriu que ela tinha apenas R$ 15 na carteira, mal dava para uma passagem, quanto mais duas. Quanto custa até Campinas? Ele perguntou ao funcionário. R$ 42. O bebê não paga se for no colo. Roberto tirou a carteira sem hesitar. 2 passagens para Campinas no próximo ônibus disponível. Senhor Roberto, eu não posso aceitar. Claro que pode. E vai aceitar. Ele pagou as passagens e entregou os bilhetes para ela. O ônibus sai em 1 hora. Vamos tomar um café enquanto esperamos. Sentaram-se na lanchonete da rodoviária. Roberto pediu 2 cafés com leite e alguns sanduíches. Júlia comeu com apetite, provavelmente não se alimentava direito há tempos. Miguel acordou e ela o amamentou discretamente, cobrindo-se com o casaco. Como posso te pagar por tudo isso? Ela perguntou. Você não precisa me pagar nada. Mas eu quero. De alguma forma, um dia, eu quero retribuir sua gentileza. Roberto pensou por um momento. Então me faça uma promessa. Qual? Prometa que vai lutar por vocês dois. Prometa que não vai desistir, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. E prometa que, quando puder, vai ajudar alguém que precise, assim como eu ajudei vocês hoje. Júlia estendeu a mão. Prometo. Eles apertaram as mãos, e Roberto sentiu algo que não experimentava há meses, esperança. Não esperança para si mesmo, necessariamente, mas esperança na bondade humana, na capacidade de superação, na ideia de que os pequenos gestos podiam fazer diferença na vida das pessoas. Quando o ônibus foi chamado, Roberto ajudou Júlia a carregar suas coisas. Ela se virou para ele antes de embarcar. Senhor Roberto? Sim. Obrigada. Por tudo. Por me ver quando eu estava invisível. Roberto sentiu os olhos marejarem. Obrigado a você também. Por quê? Por me lembrar de que ainda posso ser útil para alguém. Júlia sorriu e o abraçou rapidamente, tomando cuidado para não machucar Miguel. Depois embarcou no ônibus e acenou da janela quando ele começou a se mover. Roberto ficou parado na plataforma até o ônibus desaparecer no trânsito. Depois caminhou lentamente até o estacionamento, entrou no carro e ficou sentado em silêncio por alguns minutos. Pela primeira vez em 8 meses, não se sentia completamente vazio. No caminho de volta para casa, ele parou no supermercado novamente. Mas desta vez não comprou apenas os itens de sua lista mecânica. Comprou ingredientes para fazer uma sopa de verdade, pão fresco, algumas frutas, até mesmo um pequeno buquê de flores para colocar na mesa da cozinha. Em casa, cozinhou pela primeira vez desde a morte de Marina. Não era nada elaborado, uma sopa simples de legumes, mas era feita com cuidado, com atenção, com propósito. Enquanto cozinhava, pensou em Júlia e Miguel. Será que haviam chegado bem? A tia as havia recebido como esperado? Miguel estava dormindo tranquilo? Depois do jantar, Roberto pegou o telefone e ligou para Carlos. Pai. Aconteceu alguma coisa? Você nunca liga nesse horário. Está tudo bem, filho. Eu só queria conversar com você. Conversaram por quase 1 hora.
Roberto perguntou sobre os netos, sobre o trabalho de Carlos, sobre seus planos. Contou sobre seu dia, sobre Júlia e Miguel, sobre como se sentiu útil novamente. Pai, que bom ouvir você falando assim. Fazia tempo que sua voz não tinha essa energia. Depois ligou para Ana, que ficou igualmente surpresa e feliz com a ligação inesperada do pai. Naquela noite, Roberto dormiu melhor do que havia dormido em meses. Sonhou com Marina, mas não foram os sonhos pesados e melancólicos que vinha tendo. No sonho, ela sorria e dizia: "Você fez a coisa certa hoje." Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma sensação estranha e vontade de viver o dia que estava começando. Fez seu café da manhã como sempre, mas desta vez ligou o rádio e ouviu música enquanto tomava o café. Leu o jornal, mas não apenas as páginas de obituário como havia se acostumado a fazer. Durante o almoço, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhor Roberto? Ele reconheceu a voz imediatamente. Júlia? Sim. Consegui o número na lista telefônica. Queria que soubesse que chegamos bem. Minha tia nos recebeu muito bem, e Miguel passou a noite toda dormindo. Roberto sorriu. Que bom. Eu fiquei preocupado. E eu queria agradecer de novo. Por tudo. Não precisa, Júlia. Como vocês estão? Bem. Minha tia já até me indicou um lugar onde posso conseguir trabalho. Uma creche aqui perto. Eles precisam de alguém para ajudar com as crianças. Isso é ótimo. Você vai se dar bem com crianças. O senhor acha? Tenho certeza. Qualquer criança ficaria segura em seus braços. Houve uma pausa, e então Júlia disse: "Senhor Roberto? Posso ligar de vez em quando? Para contar como estamos." Roberto sentiu o coração aquecer. Claro que pode. Eu gostaria muito. Após desligar, Roberto percebeu que estava sorrindo. Havia ganho algo inesperado no dia anterior, uma conexão, um propósito, uma razão para se importar com alguém além de si mesmo. Nas semanas que se seguiram, Júlia ligou regularmente. Contava sobre o novo trabalho na creche, que havia conseguido e onde estava se saindo muito bem. Sobre Miguel, que estava crescendo e já sorria. Sobre os planos de conseguir um curso profissionalizante aos poucos, para ter mais oportunidades no futuro. Roberto, por sua vez, começou a sair mais de casa. Voltou ao grupo de leitura da biblioteca, mas agora participava ativamente das discussões. Inscreveu-se como voluntário em um abrigo para mães solteiras, onde ajudava com aulas de reforço para adolescentes. Começou a cuidar do jardim novamente, plantando as flores que Marina mais gostava. 3 meses depois do encontro na chuva, Júlia ligou com uma novidade e havia economizado dinheiro suficiente para alugar um pequeno apartamento. Seria muito simples, apenas um quarto e sala, mas seria dela e de Miguel. Senhor Roberto? O senhor gostaria de conhecer nossa nova casa? Não é nada demais, mas... Claro que gostaria, Roberto respondeu sem hesitar. No sábado seguinte, ele dirigiu até Campinas. O apartamento era realmente pequeno e simples, mas estava limpo e organizado. Júlia havia conseguido alguns móveis usados e havia feito cortinas com tecido barato. Miguel, agora com quase 7 meses, engatinhava pelo chão e sorria para qualquer pessoa que olhasse para ele. Está perfeito, Roberto disse, e falava sério. Havia amor naquele pequeno espaço, havia esperança, havia futuro. Júlia preparou um almoço simples mas saboroso. Durante a refeição, ela contou sobre seus planos e queria fazer supletivo para terminar o ensino médio, depois talvez um curso técnico. Sonhava em um dia ter uma casa com quintal para Miguel brincar. Você vai conseguir tudo isso, Roberto disse. Tenho certeza. E o senhor? Como está? Roberto pensou na pergunta. Como estava mesmo? Estou renascendo, acho. Devagar, mas renascendo. Fico feliz. A senhora Marina ficaria orgulhosa. Acho que sim, Roberto concordou.
Quando estava na hora de partir, Miguel engatinhou até Roberto e levantou os braços, pedindo colo. Roberto o pegou e sentiu aquela sensação familiar de propósito, de ser necessário. Ele gosta muito do senhor, Júlia observou. Eu também gosto muito dele. De vocês dois. Na volta para São Paulo, Roberto dirigiu pensando em como a vida podia ser imprevisível. 8 meses atrás, havia perdido a pessoa mais importante de sua existência e pensado que sua vida havia acabado junto com a dela. Agora, havia encontrado uma nova forma de amor, não romântico, mas igualmente poderoso. O amor de quem se importa, de quem torce, de quem estende a mão. Júlia e Miguel haviam se tornado sua família escolhida. Ele se tornará o avô que Miguel nunca teria tido, e ela se tornará a filha que a vida não lhe havia dado. Roberto começou a visitá-los mensalmente, sempre levando presentes, roupas para Miguel, livros para Júlia, comida boa para compartilharem. Um ano depois do encontro na chuva, Roberto recebeu um convite especial. Júlia havia se formado no supletivo e queria que ele estivesse presente na cerimônia. Era uma festa simples na escola local, mas para ela representava a conquista mais importante de sua vida até então. Roberto chorou quando a viu subir ao palco para receber o diploma. Chorou de orgulho, de alegria, de gratitude por ter cruzado o caminho daquela jovem corajosa. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava, ela disse para ele depois da cerimônia. Obrigado a você por me ensinar que nunca é tarde para começar de novo, ele respondeu. Miguel, agora com mais de um ano, corria pela festa em suas perninhas bambas, rindo e enchendo o ambiente de alegria. Roberto observava e pensava que Marina estaria feliz em saber que ele havia aprendido a sorrir de novo. 2 anos após aquela quinta-feira chuvosa, Roberto tomou uma decisão importante, vendeu sua casa em São Paulo e se mudou para Campinas, para um apartamento perto de Júlia e Miguel. Não foi uma decisão tomada por dependência ou carência, mas por escolha consciente de estar próximo das pessoas que havia escolhido como família. Júlia havia conseguido um emprego melhor em uma escola particular, trabalhando como auxiliar de educação infantil. Estava fazendo um curso técnico em pedagogia aos fins de semana. Miguel frequentava a creche onde ela havia trabalhado antes, e Roberto o buscava nas tardes em que ela não podia. Vovô Beto, Miguel gritava toda vez que o via, correndo para seus braços com a alegria pura que só as crianças possuem. Roberto se tornará voluntário em tempo integral em várias organizações da cidade. Dava aulas de reforço em um projeto social, ajudava na organização de bazares beneficentes, participava de campanhas de arrecadação para famílias carentes. Havia encontrado sua vocação tardia em cuidar das pessoas que precisavam de cuidado. Em uma tarde de domingo, quase 3 anos depois do primeiro encontro, Roberto, Júlia e Miguel estavam no parque. Miguel corria atrás dos patos no lago artificial enquanto os 2 adultos conversavam no banco. Sabe o que eu penso às vezes? Júlia disse, observando o filho brincar. O quê? Que talvez aquela chuva não tenha sido coincidência. Talvez tenha sido o destino colocando você no meu caminho. Roberto sorriu. Ou você no meu. Você salvou a gente naquele dia. Acho que vocês me salvaram também. Miguel correu até eles, trazendo uma flor que havia arrancado do canteiro. Para o vovô, ele disse, entregando a flor amassada mais oferecida com amor puro. Roberto aceitou a flor como se fosse o presente mais precioso do mundo. E talvez fosse mesmo. Naquela noite, em seu apartamento silencioso mas não mais vazio, Roberto olhou a foto de Marina na mesinha de cabeceira. Obrigado, amor, ele sussurrou. Por me ensinar que amar não acaba quando a pessoa vai embora. Só se transforma. Pela janela, podia ver a casa onde Júlia e Miguel dormiam. Sabia que na manhã seguinte Miguel o procuraria para ouvir uma história, e Júlia dividiria com ele as pequenas vitórias e preocupações do dia a dia. Sabia que havia encontrado uma nova razão para acordar toda manhã. A chuva daquela quinta-feira distante havia lavado mais do que as ruas. Havia lavado a tristeza paralisante que o impedia de viver, revelando por baixo um homem capaz de amar de novo, de forma diferente, mas não menos profunda.
Roberto fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, adormeceu com um sorriso no rosto, sabendo que o amanhã traria novos motivos para ser grato por estar vivo. Essa história mostra que, às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Talvez você já tenha passado por algo parecido, ou talvez conheça alguém que já te estendeu a mão no momento certo. Agora eu quero saber de onde você está assistindo essa história. Escreve aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até o seu país. Vou adorar saber até onde essa mensagem chegou. E se essa história tocou o seu coração, deixa o like, compartilha com alguém especial e não esquece de se inscrever para não perder as próximas. Nos vemos no próximo vídeo. Se lembre-se, no mundo pode ser um lugar muito melhor quando a gente escolhe ser gentil.